Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Queria pedir a projeção, se puder colocar os mesmos slides de domingo, eu vou agradecer. Lucas 17, a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Eu quero dizer que Ele está aqui nesse lugar. Muita gente não veio porque o tempo muda, ameaça chover e tem irmãos que se limitam a essas condições do clima, mas eu quero louvar Deus porque você veio. Você não veio porque estava te sobrando tempo, você veio porque você tem fome de Deus. Tem sido as nossas orações, nós temos orado, pedindo: Deus, traz os famintos e sedentos, traz aqueles que têm fome e sede do Senhor. E eu quero me debruçar sobre a palavra nessa noite com você. A gente tem construído, a Cristiane perguntou para mim, acabou a reforma? Eu falei, não. Ela não está mais com cone aqui. Eu falei, alguém não botou. Mas a reforma não acabou. A gente ainda está em obra, ainda está em reforma. Deus está fazendo algo muito grande na nossa vida. Se você tem olhos espirituais para perceber aquilo que o Espírito de Deus está fazendo no meio dessa congregação, irmão, são coisas assim que talvez pareça para você que o pastor está sempre repetindo a mesma frase. São coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nem subiu no coração de homem nenhum. É o que Ele tem separado para essa casa. Os dias que estão para seguir, os meses que estão para seguir, sobre essa igreja serão meses assim, de coisas que os meus olhos ainda não viram. Você que tem anos de evangelho, que bom, mas você também não viu. Você que está chegando agora e ainda não viu nada, você vai ver também. Aquele que crê, verá. Pois a Bíblia diz, é quem crê. Pastor, e aqueles que não creem? Eles só vão observar, eles não vão poder sentar na mesa e comer desse pão. Esse é um pão só para aqueles que creem. E eu espero que você seja esse crente que crê. Verso 11 do capítulo 17 diz: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, obrigado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe. Este era o quê? Samaritano. Diga, esse era estrangeiro. Olhe para o seu vizinho e diz assim: o estrangeiro voltou, eu da casa não voltou. Sabe por quê? Porque no domingo a gente falou que quem muito é perdoado, muito é amado. Às vezes a gente se acostuma, e tem algo que eu luto todo dia para não me acostumar com esse ambiente. E eu quero dizer para você, não se acostume com um ambiente que todo dia, toda terça, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, seja sempre algo novo. Sabe, a canção é antiga, mas a gente canta como se fosse a primeira vez. A música eu já sei a letra, mas eu canto como se fosse a primeira vez. Eu choro como se fosse a primeira vez. Eu leio a Bíblia como se fosse a primeira vez. O nosso grande problema de perder, sabe, a visitação de Deus é porque a gente já se acostumou a algumas coisas. Sabe, se acostumar faz a gente não dar o devido valor àquilo que Ele está fazendo aqui nessa casa. O verso 17 diz: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este o quê? Estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Domingo a gente falou sobre ativação e Deus estava falando conosco que Ele estava ativando a adoração da igreja. A igreja está sendo ativada na sua adoração. E hoje eu quero falar sobre a ativação da consagração. Hoje eu até dei um trabalho para Vilaine e Reinaldo, dei um trabalho para eles. Eu prometi que eu ia colocar o papel e na minha correria eu acabei não
imprimindo, e eu cheguei aqui na igreja e falei, eu tenho que imprimir isso hoje. E dei a missão para a Vilane e para o Reinaldo, e graças a Deus que da missão para eles cumprem direitinho. Depois do culto, vai ter o relógio de oração. Pastor, é para o mês que vem. É porque meu coração está queimando por isso. Sabe, eu estou ansiando por isso, porque eu sei que vai ser uma chave que vai virar na vida da igreja. Vai ser algo que vai destravar muitas liberações nos céus sobre essa casa aqui. E a gente vai falar hoje sobre ativar a nossa vida consagrada ao Senhor. E eu queria que passasse aí. A consagração faz a gente romper os limites para com Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite de hoje. Se você tem o costume de anotar, eu quero dizer, é um bom costume que você está criando. Se você não tem, eu quero dizer, passa a ter, acho que vai ser saudável para você. Porque de tudo que eu falar aqui, talvez 10% você consiga absorver. Daquilo que você escrever, você consegue absorver muito mais do que 10%, que você está anotando, além de você ter o registro aqui, você vai registrar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus espera a nossa consagração como igreja. A consagração não é para o pastor, não é para a gente ser visto por pessoas. Sabe, existem pessoas que elas, eu vou me consagrar, e elas pensam assim, quando eu me consagrar, o fulano vai me respeitar mais, ou vou ser mais visto, ou vou ser identificado como crente. Escuta, é hora da gente reformular tudo isso aqui na nossa mente, porque a maior pessoa que espera a nossa consagração é o próprio Jesus. Ele espera a consagração dessa igreja. Sabe, eu acredito de verdade que Jesus está esperando a igreja se consagrar nesse tempo para que isso que Ele quer liberar sobre a igreja. Pensa um pai com muitos presentes. Imaginou você com muitos presentes para dar para o seu filho? Mas para você entregar para o seu filho, ele precisa estar da maneira adequada para receber esses presentes. A mesma coisa somos nós. Deus está cheio de presentes para nos entregar nesse tempo. Mas o meu posicionamento em me consagrar ao Senhor vai fazer com que haja uma liberação nos céus desses presentes sobre a minha vida e a sua. E a primeira coisa que eu queria deixar registrado para você é que Jesus, Ele é o maior interessado na sua consagração. Jesus é o maior interessado na sua consagração. Jesus, Ele espera a sua consagração. Lucas capítulo 17, no versículo 17 e 18 diz assim: Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Jesus estava perguntando, onde é que estão os outros 9? Eles não vieram se consagrar. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este. Escuta, quem era para voltar e adorar e consagrar a vida não voltou, mas o cara que não tinha nada a ver com a situação, ele que voltou. E eu quero dizer que tem muita gente que era para estar e não está, mas você veio, meu irmão, você está entendendo isso hoje? Então a primeira coisa que eu quero deixar registrado para a gente nessa noite, sobre, ativar uma consagração, e quando eu consagro, eu rompo os limites para a minha vida com Deus, é que Jesus é o maior interessado que você consagre a sua vida. E o texto diz assim, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 7, 1 Coríntios, capítulo 7. Pode passar mais um aí? Ok. Segunda coisa que a gente precisa entender, a consagração deve ser a nosso o quê? Prioridade. Olhe para o seu vizinho e diz assim, tua consagração deve ser sua prioridade. Fala para o outro, para ele não ficar com ciúme, porque ainda não consagrou. Tem uma prioridade aqui na igreja nesse tempo, é a nossa consagração. Pastor, a prioridade é a gente adquirir um imóvel? Não, apesar de ser muito bom. A nossa prioridade é a gente ter uma entrada financeira maior? Não, apesar disso solucionar muitas coisas.
A nossa prioridade é a gente ter utensílios mais modernos para a igreja. Eu sonho da igreja ter um painel de LED. Eu vou conseguir comunicar o evangelho melhor. Essas projeções vão ficar melhor no painel de LED. Mas é uma prioridade hoje? Não, a gente vive sem ele. Mas uma coisa é prioridade para a igreja nesse tempo. Eu queria que você guardasse isso. É a sua vida consagrada no altar. Não é a gente ir e voltar. Não é eu participar do culto terça-feira, domingo, manhã e noite. Isso aí é normal acontecer. É você consagrar a sua vida ao Senhor. É você consagrar a Deus. As minhas mãos eu consagro ao Senhor. Para de hoje em diante, você pensar bem, aonde eu vou tocar em minhas mãos? O que a minha mão vai pegar? O que a minha mão vai fazer? Eu consagro a minha boca ao Senhor. O que a partir de hoje a minha boca vai falar? O que a partir de hoje vai entrar na minha boca? O que a partir de hoje a minha boca, sabe, é santa ao Senhor? Os meus olhos, a partir de hoje eu consagro os meus olhos ao Senhor. O que eu vou olhar? Sabe, tem gente que tem um olhar malicioso, maldoso. E quando eu falo de malícia, eu não estou falando só na área moral, sexual, não. Eu estou falando em tudo. Tem gente que olha para a gente com maldade em tudo. Tudo ele enxerga maldade. Escuta, quando a gente vive uma vida consagrada ao Senhor, os meus olhos eu apresento para Deus. E eu peço que Ele mude a minha natureza carnal em espiritual. Escuta, você tem duas naturezas em você, uma espiritual e uma carnal. Quem você alimentar ou quem você consagrar, vence a guerra, irmão. Sabe, se você continuar alimentando sua carne, você vai ser um crente carnal. Pastor, o que é isso? Você vem aos cultos, você canta a música do momento, você até dança, você até dá uns glória a Deus, você até faz algumas coisas de crente, mas escuta, Deus olha e diz, eu rejeito tudo isso. Tudo isso para mim não passa de música, de carne, tudo produzido pela carne. Escuta, quando eu ando no Espírito, a Bíblia diz que não há lei. Quando eu vivo uma vida no Espírito, querido, eu vivo uma vida no sobrenatural. E às vezes a gente está tendo atitudes que parecem ser de espirituais, mas a nossa vida é regida pela nossa carne, pelos desejos da nossa carne. A nossa carne que é inflamada por uma série de coisas. Eu não sei o que para você a tua carne se inclina, irmão. Eu sei a minha. Sabe, eu sei o que a minha carne se inclina. Ontem, como a pastora falou, saí daqui do ensaio, estou chegando na porta da minha casa, abri a porta do carro, camarada assim, onde está o extintor de incêndio, abre a janela, pá, tira na minha frente. Tomei um susto. Mas a minha carne, a vontade era de correr no carro dele e pegar o pescoço dele, apertar e gritar, seu miserável, você me deu um susto. Para que você foi atirar na minha cara? Ele estava brigando com um cara que estava na rua, o cara estava do meu lado aqui. Escuta, a minha carne se inclina para essas coisas. Talvez a sua carne, você não pode ver, sabe, uma cena diferente de sensualidade. Uau, sua carne se inflama para isso. Talvez outros a carne se inflama, você não pode ver dinheiro. Escuta, eu não sei, eu não estou aqui como um juiz e muito menos como um acusador, mas eu estou aqui hoje, sabe, como alguém que está dizendo assim, Deus está esperando a minha, a sua consagração. Ela é prioridade na nossa vida, irmão. E a gente precisa mortificar os desejos da nossa carne. Você está entendendo isso? Olha o que Paulo vai dizer à igreja que estava em Corinto, capítulo 7, versículo 35, diz assim, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite ao quê? Ao quê, irmão? Oi, tem alguém aí comigo? 1 Coríntios 7,35.
Aqui, ó. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Essa palavra desimpedidamente significa, sabe o quê? Sem distração alguma. Paulo está dizendo assim, olha, consagração é a prioridade, não se distraia. Você pode dizer para o seu vizinho aí, consagração é prioridade, então não se distraia. Agora escuta, Satanás vai fazer de tudo para lhe distrair. O inimigo da tua alma vai fazer de tudo para você se distrair, para você desfocar. O meu alvo é consagrar. E aí ele começa a arrumar coisas aqui, manda alguém atirar na tua frente para você distrair e você esquecer, eu estou em consagração. Manda alguém te oferecer facilidades para você se distrair, para você esquecer, eu estou em consagração. Manda alguém te fazer uma proposta, sabe, muito tentadora para você se distrair e esquecer. Estou na consagração. Quem aqui já fez jejum? Já jejuou alguma vez? Você já, quando jejuou, você teve uma experiência de estou em jejum, pá, beleza. Aí você chega no trabalho, aí chega alguém com aquele pedaço de bolo da festa do sobrinho, do tio, de 7º grau dele. Ele nunca levou nada para você no trabalho, mas aquele dia, ele falou assim, eu trouxe um potinho, lembrei de você. É o Satanás, irmão. Só pode ser. Aí fala, eu trouxe o bolinho para você. Cara, e é aquele bolo que tu mais gosta. Aí você, caramba, obrigado, porque você fica maravilhado. Esse cara nunca lembrou de mim, agora está lembrando de mim. Aí você pega o pote, quando abre aquele cheiro, toma o teu ser todo. Aí você pega a colher, quando você estou em jejum. Você está rindo porque você já fez isso. Sabe o que é isso? Distrações. Maior índice de acidente de trânsito hoje? Distração por causa do celular. Muitos casamentos acabando. Distração. Muitos filhos se rebelando dentro de casa. Os pais se distraíram. Não, bota esse desenho para acalmar a criança. Deixa ele se distrair. O inimigo está entrando pela distração. Eu não sei por que meu filho está assim. Eu não sei que esse menino está tão nervoso. Distrações. A nossa prioridade, você precisa entender, é a nossa consagração. Você pode dizer isso? A minha prioridade é a minha consagração ao Senhor. Então eu quero te dizer, meu irmão, é sem distração. Não se distraia. Faz uma cara bem feia, olha para o seu irmão do lado e diz assim, se distrai não, varão. Mas não fica rindo para ele não, faz uma cara bem feia. Se distrai não. Só falando da distração ainda. Tinha algo que antigamente quando eu pregava me distraía muito. Eu estava pregando e tinha gente que estava no celular, mandando mensagem, batendo papo, sei lá, fazendo o quê. Não sei nem para que vem para a igreja. Em casa, vendo o celular. Lá. Caramba, e quando eu vi aquilo me distraía. Eu perdi o alvo da pregação. E eu era tomado por um espírito de... Eu acho que eu ficava endemoniado, irmão.
eu ficava com tanta raiva, eu esquecia toda a pregação que eu ia pregar. E Satanás sempre botava abre teu celular, vê o resultado do jogo. E hoje eu decidi, eu não me distraio mais. Pastor, eu estou com o celular na mão, pastor, eu estou vendo a Bíblia aqui, pastor. Ô, irmão, fica tranquilo, eu não tenho mais crise com isso. Se você estiver vendo qualquer outra coisa, a vida é sua. Eu é que não me distraio mais com nada. Domingo eu estava pregando, alguém chegou, no meio da pregação, sentou aí. Abriu o celular e ficou. Cara, que leva uma pessoa a vir à igreja para fazer isso? Qual a finalidade? Não se distraia. Nós estamos num tempo de reforma. Estamos num tempo de construir algo grande para Deus. Deus está construindo algo grande dentro da nossa vida. Você posso ouvir um amém seu? Amém. Terceiro lugar, anote aí. Entendendo a consagração. Entendendo a consagração. A consagração bíblica, um conceito que mais se aproxima, quando a gente fala de consagração bíblica, a gente precisa considerar alguns aspectos e desdobramentos da consagração bíblica. É o termo dedicação. Dedicação. Estou vendo mães aqui. E a mãe é sempre uma mulher. A Vilane saiu ali agora com Pedro. Ela saiu para se dedicar ao Pedro. E assim, tem a papinha, tem a fralda, tem a roupa, tem a hora de comer, tem a hora de fazer os esquemas. Tem que se dedicar. Dedicação. E mãe é igual Casa Bahia, dedicação total ao filho. E aí fica marmanjo. E aí acha que sabe mais do que o pai, do que a mãe, né? Eu não sei o que acontece. Mas para a gente entender consagração, a gente vai falar um pouquinho sobre dedicar. E o significado de dedicar é consagrar ao culto. Devoção. Devoção de, devotar, tributar, oferecer com dedicação, afeto, ofertar. Isso tudo é dedicação, consagração, é entrega. E eu queria que tu abrisse tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 29. João 8, 29 diz assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe... Oh, meu Deus, de novo, aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço... O autor do texto vai escrever, sabe, está falando de Jesus aqui. Ele diz assim: olha, quem me enviou está sempre comigo, ele não me deixou sozinho, e tudo que eu faço para agradar ele. Será que tudo que você faz é para agradar a Deus? Eu vou para o meu trabalho, eu estou trabalhando, mas eu estou agradando a Deus. Quando o patrão pega no meu pé, eu estou servindo, mas agradando a Deus. Quando eu sirvo a minha família, eu estou agradando a Deus. Quando o pastor pede algo na igreja, eu estou fazendo um favor ao pastor, mas eu estou agradando a quem? A Deus. Você está entendendo isso? Isso é viver uma vida de quê? De consagração. E na consagração existem 3 elementos. Quantos elementos? Ok, então vamos lá. Se você está tomando nota, anote aí. Primeiro elemento é separação. Separação vai falar da minha santificação ao Senhor. Separação fala a respeito de santificar. Segundo elemento da consagração vai falar de devoção. Devoção vai falar de paixão, vai falar de amor por Jesus.
Sabe, o Senhor está restaurando na igreja, nesse tempo, sabe o que? Ele está restaurando, número 1, a nossa santificação, ou a santidade da igreja. Ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai querer resgatar, ele vai querer não, ele vai levar uma igreja o quê? Sem mancha, sem mácula e sem ruga. Uma noiva que se separou, se santificou. Escuta, no dia que eu casei com a Cristiane, dia 1º... Esqueci o dia. Esqueci, é porque eu estou de trás para frente. Dia 9/6/1 de 2001. Vocês não entendem nada. Vocês estão querendo atrapalhar minha consagração, tá? Estão querendo me distrair. Seus malvados. A gente tem uma aliança forte, né, meu amor? 9/6/2001. Escuta, a Cristiane, uma pessoa que me conhecia, falou assim: eu queria dar um presente para vocês. Eu falei: glória a Deus. Eu queria dar o dia da noiva para sua noiva. Eu falei: o presente é para nós ou é para ela? Porque esse presente só ela ficou feliz. Só ela, negócio do piscar. Deus piscou para ela e fez assim para mim, vai trabalhar. Ela ficou o dia todo no salão. Ela falou: ai, amor, foi tão bom. As mulheres fizeram minha unha, outra fez o cabelo, aí depois veio outra, fez a maquiagem, aí depois veio outra, agora eu vou te arrumar. E você? Eu falei: eu ralei o dia todo, desde a madrugada de sexta-feira, carregando negócio de refrigerante nas costas, comprando gelo. Fui lá naquele lugar, lá em Benfica, de madrugada, comprar flor. E ela falou: eu quero que seja com margarida. Eu falei: qualquer mato, bota lá, eu quero casar contigo. Ela: eu queria margarida, amor. Eu sofri, irmão. Escuta. Bebe água. Sabe a palavra. Até perdi o que eu estava pensando aqui. Distração. Separação fala de santificação, de santidade. Devoção fala de paixão. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 2. Verso 37. Lucas capítulo 2, verso 37. A partir do 36. Bota a partir do 36, isso. Obrigado, Manu. Havia uma profetisa chamada, qual era o nome da mulher? A Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta, a Ana, que era viúva, não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Escuta, essa mulher, 84 anos, ela era movida, sabe por quê? Por uma paixão. E um dos elementos da consagração é a devoção, que está à ponta para a nossa paixão. E eu entendo que uma pessoa que ela tem dificuldade de se consagrar a Jesus é porque ela ainda não se apaixonou por Jesus. Porque a partir do momento que você se apaixona por Jesus, você quer consagrar a sua vida para Ele. Você quer dedicar os teus dias para Ele. Você quer fazer tudo para que Ele se agrade. Você quer fazer tudo para que Ele fique feliz. Você quer viver uma vida onde Ele esteja no centro, onde Ele seja o Senhor de todas as coisas. Você está entendendo, sim ou não?
terceiro elemento para a gente entender o que é a consagração é a nossa oferta. E oferta fala da nossa adoração, Senhor. Por isso, 26, 27, 28, a gente vai ter santificação, a gente vai ter paixão e a gente vai ter adoração aqui nesse lugar. Agora, a consagração envolve três coisas. Se tem três elementos, a separação, a devoção e a oferta, a consagração envolve três coisas. Número 1, consagração envolve pessoas. Olha para o seu irmãozinho aí e diz assim: consagração envolve pessoas. 1 Samuel 1:11 vai falar de uma mulher também chamada Ana, que ela consagra a Deus o seu filho. Ela consagra o Samuel ao Senhor. Ela diz: se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor para sempre, ele vai ser teu. Consagração envolve pessoas. Segunda coisa que a consagração envolve coisas materiais. As pessoas davam a Deus algo material como uma consagração. Escuta, quando alguém... Eu até vou pensar em reformular quando eu vou fazer isso a partir de agora. Exemplo. Quem aqui vai comprar um carro novo? Amém. O Leandro, concorrente da Omo, vai comprar um carro novo, vai comprar um caminhão. Porque ele está tendo muita entrega, ele precisa de um caminhão. Aí ele vai chegar com a chave do caminhão aqui na igreja. E aí vai falar assim: pastor, eu estou consagrando a Deus. Se ele está consagrando a Deus, já não é mais dele, é de quem agora? Eu consagrei o meu filho ao Senhor. O filho já não é mais seu. O filho agora é de quem? Do Senhor. Exemplo, a Tainá, ela tem um filho maior do que o Bernardo, não é? O Bernardo, a Tainá veio de uma outra religião. E na religião que ela veio, ela consagrou o filho lá. Ela falou: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo Bernardo. Ele não foi consagrado na igreja. Ele foi consagrado em outra religião. Eu falei: que bom. Então, próximo domingo, foi domingo que eu falei? 14. Dia 14 eu vou consagrar o Bernardo. Quando eu consagrar o Bernardo, ele não vai ser mais seu. E nem vai ser mais daqueles deuses que foi consagrado. Ele vai pertencer ao Senhor dos Exércitos por toda a vida dele. Eu fui consagrado a Deus. Minha mãe me consagrou ao Senhor. Eu não sou mais dela. Eu sou de Deus. As minhas filhas eu consagrei a Deus. A Raquel eu consagrei assim que saiu da barriga da mãe. Eu apresentei ao Senhor. Ela não é minha. Eu só estou cuidando para Deus. A Manu eu apresentei para Deus. Eu só estou cuidando para Deus. Você está entendendo? Às vezes a gente fala assim: Deus, estou consagrando meu celular. Quando Deus fala assim: me dá. Ah, Deus. Ah, poxa vida, agora que eu tenho um celular bom, Senhor. Ah, que chato, Deus. Escuta, você não deu para Deus? Se consagrou, é de Deus, não é mais seu. Eu vou consagrar a minha profissão, não é mais sua. Você consagrou, a partir de agora é do... Escuta, se nós estamos falando de consagrar a nossa vida não vai ser mais nossa. A minha vida vai ser de quem? Vai ser dele. E aí eu entendo o que Paulo vai dizer agora: já não vivo mais eu. Lívia, não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim agora. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não tem mais nada a ver com as minhas vontades. Então quando ele diz: vai lá e perdoa, sim, Senhor. A vida não é mais minha. Quando ele diz: vai lá e abraça, eu estou doido para acertar. Mas a vida não é mais minha. Não tem mais nada a ver comigo. Agora eu dei tudo para ele. Número 1, consagração envolve pessoas. Segundo, consagração envolve coisas materiais. Terceiro, consagração envolve tempo.
No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 9 a 10, Neemias e Esdras consagram um dia ao Senhor. Escuta, a gente vai consagrar sexta, sábado e domingo de 26, 27 e 28 de julho ao Senhor. Eu vou consagrar, irmão. Eu vou pegar um colchonete, alguma coisa, vou dormir aqui, ó. E aí de quem deitar aqui. Vai ser ali meu acampamento. De madrugada eu vou dar uma deitada ali só para dar uma melhorada no esqueleto. E depois eu vou de novo para a oração. Pastor, eu quero vir dormir aqui também. Pode vir. Fica à vontade. Pastor, vai ter comida? Não, é consagração, irmão. Escuta, a gente vai estar aqui consagrando a vida ao Senhor. Eu vou consagrar esse tempo ao Senhor. Vou consagrar a sexta, o sábado inteiro, domingo, só vou sair daqui quando terminar o culto. Aí eu consagrei, Senhor, esse tempo ao Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Quarto lugar para a gente avançar por causa da hora. Consagração é voluntária. Só vou repetir para você lembrar. Jesus espera a tua consagração. Número 2, a consagração deve ser a tua prioridade. Número 3, você precisa entender o que é consagração. Consagração é a mesma coisa que, a melhor palavra que se adequa é dedicação, que significa devotar, tributar, ofertar, oferecer com uma oferta, entregar, sacrificar-se. A consagração tem 3 elementos: a separação, a devoção e a oferta. A consagração envolve 3 coisas: pessoas, coisas materiais e tempo. Quarto lugar, a consagração é algo. Escuta, eu não posso obrigar você a se consagrar. Ô Marco Aurélio, você tem que se consagrar, eu não posso te obrigar. Eu não posso obrigar o Rafael, você tem que se consagrar ao Senhor. Eu não posso obrigar Cal, tu tem que se consagrar a Deus, hein? A partir de agora, meu irmão, senão não sobe. Eu não posso obrigar. Eu não posso botar faca no pescoço de alguém e dizer, você tem que se consagrar. Consagração é algo voluntário. Olha o que diz o texto, Números capítulo 6. Livro de Números capítulo 6. Está aqui. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu. Pastor, que negócio é esse aí de nazireu? Nazireado era um voto que se fazia, onde não se raspava a cabeça, onde não se bebia nenhum tipo de bebida forte, não passava nem perto, se tinha alguma coisa morta, nem perto de algo morto podia passar. Era o voto do nazireado. Se dedicava e consagrava: a minha vida agora pertence totalmente ao Senhor. Mas escuta, era algo, se alguém fizer, um homem ou uma mulher, fizer um voto especial, ele está se separando para Deus. Escuta, eu faço votos que essa igreja, Deus está chamando a gente, mas é voluntário. Deus, eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou fazer esse voto ao Senhor. Eu vou me entregar ao Senhor. Eu estou te convocando para 26, 27, 28. Mas você pode optar de vir ou não. É voluntário para você. Você está entendendo? Quinto lugar para a gente encerrar. A essência da consagração. Números capítulo 6, versículo 3 até o verso 8. Pode passar aí? Ok. O verso 2 diz, o verso 1 diz: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu. Aí o verso 2 diz: terá de se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas, até que termine o período da sua separação para o Senhor. Ele estará, o quê? Consagrado, e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Durante todo o período da sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver,
mesmo que o seu próprio pai, ou a sua mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Deu para você entender um pouquinho? O voto do nazireado era não comer e nem beber nada da videira. Está falando de amar a Deus acima de todas as coisas. Segunda coisa do voto do nazireado ou do nazireu era não cortar o cabelo, que significa tomar a cruz de Cristo todo dia. E a terceira coisa era não tocar em nada morto, é andar em santidade. Deus está nos chamando para a gente consagrar a nossa vida, para a gente amar a Deus mais do que tudo, para a gente tomar a nossa cruz todos os dias e para a gente viver uma vida de santidade ao Senhor. Deus está chamando você para isso. Deus está chamando a igreja para isso. Sexto e último lugar que eu quero orar por você. A consagração abre o caminho para o sobrenatural. Josué capítulo 3, verso 5. E eu quero encerrar aqui. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A ordem de Deus para nós é: santifique a tua vida. Santifique a sua vida. Eu não posso me santificar por você. Eu não posso me santificar nem pela minha mulher, que eu sou casado. É algo pessoal. Eu posso me santificar pela minha própria vida. Eu queria que tu ficasse em pé. A santificação ou a consagração trará um tempo de bênçãos sobrenaturais na sua vida.